Alô, meus queridos, what's up? Estamos aqui novamente, eu, Paulo da Lastella, no nosso programa da NetLíngua chamado Só Línguas, só idiomas, é isso aí. E o que a gente faz no nosso programa? Como de costume, a gente entrevista pessoas, mas a entrevista seria uma forma muito formal de falar o que a gente faz. Na verdade, são bate-papos, né? Conversas bastante descoladas com pessoas que tiveram experiências muito interessantes fora do país, experiências internacionais, ora por terem vivido fora do país ou por terem simplesmente viajado extensivamente. E é o que acontece com o nosso convidado de hoje. Olha aqui, gente, eu estou com, mais uma vez aqui, os nossos convidados sempre têm os seus currículos enormes. Então, 3 folhas aqui de currículo do nosso convidado de hoje e vai ser um bate-papo. Olha, as experiências que essa pessoa tem, é que nem ele também é professor, a gente vai falar sobre o que ele faz aqui em um minuto. Ele, como professor, tem alunos que perguntam para ele: professor, quantas vidas o senhor teve? Por quê? Porque é tanta história que ele conta. Olha, só de conversar com ele ali fora agora, antes, tomando um cafezinho antes de vir para cá, ele já contou umas 20 histórias ali fantásticas que dariam 20 livros. Eu espero que nesse nosso bate-papo a gente tenha tempo suficiente para conversar sobre tudo que o Marcelo Grendel Guimarães, o nosso famoso Lelo, olha só, cônsul honorário de Bangladesh, que chique, olha, tô chique, hein? Muito bacana. Eu tô muito curioso para saber como que ele chegou a esse cargo de cônsul, mas claro que a vida dele profissional vai bem mais longe do que isso. Ele teve uma carreira militar, ele se focou na área de comércio exterior, teve várias funções em vários trabalhos como na área de comércio exterior e hoje é professor de várias universidades onde ele administra aulas nessa área também. E uma experiência fantástica, tendo viajado por mais de 30 países. Bom, eu vou parar de falar, então eu apresento aqui para vocês o famoso Lelo Marcelo Grendel Guimarães. Que prazer, Marcelo, ter você aqui. Paulo, eu que agradeço você aí por essa entrevista totalmente descontraída. Agradeço o convite da NetLíngua, que acho que é um momento que a gente divide esse tipo de experiência. Para mim é um prazer dividir. Então, eu tive a oportunidade de passar por um monte de situações e quando a gente divide isso daí, às vezes a gente motiva, às vezes a gente direciona, a gente faz as pessoas saírem da sua posição de estática ali, conforto, da né? zona de conforto e às vezes tentar alguma coisa diferente. Então, essa é a minha função hoje. E num ambiente descontraído, esse bate-papo, que vai ser muito mais fácil da gente conversar e transmitir toda essa ideia para a nossa assistência. Nossa, vai ser um prazer ouvir. Só de conversar com você ali, eu já vi, e isso que você falou é bem verdade. A gente sente que você tem prazer em passar a tua experiência, né? Eu imagino que todos os seus alunos sintam isso. Isso faz uma baita diferença para um comunicador. Porque você está ali de corpo e alma, você está de coração ali. Você sente que a tua experiência vai afetar a vida de alguém, né? Então, quando você fala, você já vai falando. Eu acredito, Paulo, no seguinte, que eu sempre ouvi falar que existiam professores que sabiam muito, mas eles guardavam aquela experiência, aquele conhecimento, eles passavam parte desse conhecimento. Eu acho assim, quando você tem um conhecimento consolidado, você teve oportunidades, você viveu coisas, essa experiência não vai sair de você nunca. E você transmitir essa experiência, algumas pessoas que eu já ouvi falarem que você vai ter concorrentes. Eu nunca imaginei que eu vou ter aluno meu vai ser concorrente. Cada um vai ter o seu tempo. Agora, eu tô aqui para abreviar, para dar atalhos para os meus alunos, para quem eu converso. Se eu posso passar uma experiência que eu tive que dê atalho para essa pessoa, eu me sinto feliz em passar o máximo de informação possível. Nunca guardei. Acho que ninguém vai ser meu concorrente porque eu estou dividindo meu conhecimento, absolutamente. Nossa, eu nunca pensei dessa maneira. Que estranho, Marcelo. Parece um conceito bastante contrário ao que você prega, ao que qualquer professor prega. Graças a Deus foram poucas pessoas que eu ouvi falar, ainda bem. Sem concorrência, o que você está fazendo engrandece a alma dos outros e a sua, porque cada vez que a gente ensina, a gente aprende mais. A vida é feita disso, dessas experiências que você tem e passa para os outros, porque como você disse, se você guardar, e aí? Quando você for, o que fica de você, a não ser aquilo que você deixou para as pessoas, o que você agregou à vida dos outros? Imagina o que você passou, o que você pode melhorar. E você ter consciência disso é fantástico, porque ele volta para você. Você não sente. E você não faz com essa intenção, mas volta, a energia volta para você. Com certeza. Eu, assim, falando especificamente dessa área da educação,
O bacana é, como eu estou há 21 anos 21 no anos. magistério superior. Olha só. Então, no magistério superior, aonde eu ando aqui em Curitiba, eu encontro pessoas, às vezes, como é muita gente, você não, olhando a fisionomia, às vezes a gente não lembra o nome. E a fisionomia até eu guardo com um pouquinho mais de facilidade. Mas ex-alunos me param, onde eu vou, sempre encontro um ex-aluno e ele chega assim, professor, hoje consegui um emprego, estou numa função, e aquela aula que falava, sentei numa mesa de reunião hoje, aquele ponto, lembrei do senhor. Isso então aí, a gente é lembrado de uma durante mínima muito coisa, tempo, às numa vezes. mínima coisa. Aham. E ontem até estava falando com um cliente me dizendo o seguinte, de experiências que teve lá no passado, que lembra do professor, que falou isso. Fantástico. E o relacionamento que a gente constrói como professor é muito bacana, que ele vai além da educação formal ali, da disciplina ou da matéria que você está lecionando. Sim. Você conecta com o aluno aonde você se torna mentor, você direciona, às vezes, carreira. Eu sempre falo assim, olha, eu dou a minha visão, Sim. você vai pegar toda essa minha experiência Fazer. e vai montar o teu A projeto sua. de vida. Você vai Exatamente. montar o teu projeto de vida. Certo. Você não tem como copiar projetos de de ninguém. vida. Exatamente. As coisas vão acontecendo Com sem a certeza. gente esperar. Mas, às vezes, você dá um direcionamento que muda a cabeça, a pessoa acaba tomando uma decisão que ela sozinha talvez não tomaria. E não só na carreira. A gente acaba, muitas vezes, fazendo um trabalho que o Conselho de Psicologia não me escute, mas a gente acaba sendo, Psicólogo. nos casos mais leves, assim. Então, às vezes, o aluno traz problema de casa, alguma coisa assim que não é nada demais, mas para ele, naquele momento, ele Naquele momento precisa de serviu. alguém que dê uma Exatamente. palavra e a gente acaba fazendo esse papel também. Que trabalha Então, como assim, uma terapia. é muito gratificante. É muito E eu gratificante. me sinto, olha, eu tenho prazer, né, realmente. A gente fala assim, eu estava falando com outro amigo sobre profissões e você vê hoje médicos que estão indo atrás da profissão pelo dinheiro, pelo status e deixam de lado aquela essência que era o médico por vocação. Aham. Então, eu tenho certeza que a minha vocação era para ser É professor. para ser professor. Que maravilha. Eu faço realmente o que gosto e tenho prazer em fazer. Puxa, quisera todo mundo pudesse te ouvir agora. Espero que esse programa chegue a muitas pessoas. Tomara que sim. O prazer que dá ser professor, passar adiante aquilo que você aprende. Não há como você guardar para você, exatamente. E falando em experiências, queria começar. Tem tanta coisa para falar, eu não vejo a hora de chegar na parte de Bangladesh. Antes de começar a falar de Bangladesh, o negócio vai longe. Mas antes, vamos falar sobre a sua carreira como militar. Ali tomando um cafezinho, você falou. O tanto que hoje em dia falar em ser militar tem sido deturpada por alguma coisa negativa, alguma coisa autoritária, e não tem nada a ver, né? O militarismo ele serve como uma forma de você disciplinar a sua vida. E há lições que possam ser tiradas de tudo na vida, principalmente, e incluindo o ser militar, né? Essa tua carreira de militar te ajudou bastante? O que você aprendeu da tua carreira como militar? Quanto tempo ela durou? E que conselho você daria a pessoas que pensam, talvez, em começar uma carreira militar? Certo. Paulo, veja, a minha carreira militar, na verdade, foi na época que eu estava fazendo 18 anos. Você tem que cumprir aquele serviço militar obrigatório. Certo. Naquela época, como eu já tinha o 2º grau completo, eu tive a possibilidade de fazer o NPOR, que é o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. Sim. Então, um curso, você é um aluno dentro do quartel, onde você faz um curso de oficiais, de formação de oficiais, Sim. que podem ser reaproveitados depois ou não. Certo. Mas se cumpre aquele período de 1 ano de serviço obrigatório, e depois você pode ir ou não para os demais anos como temporário. E você fez daí, então? Pois acabou que eu tive a oportunidade de permanecer os outros 5 anos, Poxa. então fiquei no total aí foram 6 anos. 6 anos. Mas o interessante, eu comecei como aluno, fui promovido no final do ano a aspirante oficial, depois no ano seguinte fiz um estágio de 1 mês para ser promovido a segundo tenente, e depois nos 4 anos seguintes, no último ano, eu fui promovido a primeiro tenente. Certo. Então você chega no máximo ao posto de primeiro tenente como oficial temporário. Certo. Daí você passa para a reserva automaticamente, a reserva não remunerada. Sim. Você cobre, claro, os que o Exército necessita, não tem oficial subalterno suficiente, então ele se aproveita desses oficiais temporários. Certo. O que foi interessante
assim, existe uma mistificação muito Exato. grande dentro do Exército. Primeiro que o próprio Exército faz ele deixa aquele clima, porque você prepara, qual é a ideia do Exército? Livros falam assim que você não precisa nunca entrar numa guerra, mas tem que estar sempre preparado para ela. Exatamente. Então, essa é a ideia até maior pra vida ali mesmo, né? para a vida. Pra vida. Então você tem que ter uma certa pressão, você tem que ter assim um clima de incerteza. Para quê? Para gerar um desconforto que a guerra traria. Sim. Então, assim, ninguém sabe o que é uma guerra se você não viveu. Sim. Mas o mínimo de pressão você tem que ter. E assim, não é nada absurdo, nada que ninguém... se você pegar de 100% das pessoas que cumpriram pelo menos aquele 1 ano obrigatório, anos mais tarde eles vão ter lembranças e vão ser, na maioria das lembranças, são boas lembranças. Então eles levam para a vida aquela experiência. Então hoje você tem até um diferencial que é o seguinte, não tem emprego. Então chega nos 18 anos, muita gente ele quer servir porque é uma oportunidade dele ter renda. Exatamente. Então desmistificou um pouco essa questão do ser voluntário, não ser voluntário, para eu quero ser voluntário, que eu preciso ser voluntário, preciso ter uma fonte de renda. Exatamente. Mas fora tudo isso, a disciplina, o horário, vários pontos, assim, se politizou muito a questão do Exército. Então, tirando tudo isso, eu procuro ser o mais, não vou dizer apolítico, mas eu sou alguém que briga pelo Brasil. Sim. Eu quero que o Brasil se dê bem, seja com a esquerda, seja com a direita, seja com o centro, mas que trabalhe em prol do Brasil. Certo. Você aprende a ter no Exército esse amor pelo Brasil, ideais, você tem, você cultua símbolos, heróis, e isso daí é bacana para te dar um norte na vida, você ter respeito hierárquico. Exatamente. Então isso você começa com o respeito de pai e mãe e assim por diante. Depois tem chefes na tua vida, você vai levar bronca de chefes, vai levar puxão de orelha, e você tem que simplesmente assimilar aquilo, reconhecer erro. Essa é uma coisa que assim me marcou muito no Exército, que era o seguinte: na vida civil depois eu vi muita gente errar e às vezes direcionar esse erro para outra pessoa querer sair da reta e colocar a culpa em outras pessoas. Isso daí é uma coisa inadmissível. E no Exército acontecem os problemas e você vê numa formatura ali, todo mundo informa e chega o chefe e pergunta: quem foi? Quem fez? E a pessoa assume o seu próprio erro. Que paga pelo erro e bola para frente. Começa. Então ali a gente via assim, um dia você tomava uma bronca, no dia seguinte você estava jogando bola com o pessoal no campo lá como se nada tivesse. É uma coisa assim, você reconhece, não, eu errei, então não tem aquele problema pessoal, você não leva para o pessoal, porque realmente você assumiu que errou, foi chamado a atenção. Ninguém gosta de ser chamado a atenção, mas a partir do momento que você foi você reconhece que foi chamado a atenção porque você errou, fica mais fácil de você assimilar aquilo e virar a página. Então essa é uma experiência bacana. Experiência bacana. E essa questão da disciplina e a formação do caráter de alguém, né? Não que isso vai ser imprescindível, mas a gente estava conversando antes ali, você falou sobre pessoas que você conheceu no passado, que estiveram com você no momento da sua vida, que estiveram também cursando uma carreira militar e outros que não. Você nota, não que seja a regra, mas muitas pessoas que estiveram na carreira militar e que tiveram a chance de passar pelo que você passou, tiveram oportunidades melhores na vida porque foram em busca das oportunidades certas, simplesmente por terem focado nos seus goals, que é uma coisa que a carreira militar te fornece, né? Um foco, uma disciplina. Não que tenha sido só a carreira militar, mas o militarismo ele ajuda você a ter foco na sua vida, que é algo que, infelizmente, hoje em dia, com tantas distrações, a gente acaba se perdendo. É muito fácil você se perder na vida, né? Se perder numa carreira, tomar decisões erradas. Quando você tem uma disciplina maior, você aprende a disciplinar o seu próprio cérebro e as suas vontades para que não desvie do teu... E você, é muito interessante pessoas que fizeram ou não que todo mundo tenha seguido esse caminho, mas muitas pessoas que foram militares hoje seguiram um caminho mais organizado em suas vidas, não? Eu tive uma experiência, a estatística... Mostra isso. É uma estatística pequena, mas é uma estatística que eu vivo, que é assim, os meus amigos de infância e os meus amigos do curso do NPUR. Nós éramos 40. Eu me formei no NPUR em 88.
Então já fazem uns bons anos aí que a gente terminou o curso lá. Esses 40, ainda temos um grupo de WhatsApp. Todo ano a gente se reúne para um almoço da turma, a gente faz visitas nas empresas dos outros, a gente continua sempre em contato, todo dia tem mensagem, e o pessoal continua com aquelas mesmas brincadeiras, como se fosse daquela época. Então ele cria um espírito de corpo, primeiro, muito interessante, diferente de muitos amigos de infância que eu nunca mais vi. E assim, estatisticamente, dentro desse pequeno grupo que eu estou falando, eu vejo aqui 40 pessoas que fizeram um curso militar e que parece que serviu de norteador para eles na vida deles. Todos esses 40 hoje aqui em Curitiba estão em posições bacanas, assim, empresa, todo mundo estabilizado economicamente, profissionalmente. Então, eu parto do princípio que parece que foi um norteador realmente na vida dessas pessoas. Diferente de muitos amigos meus, tive amigos de infância que estão super bem, amigos que estão milionários, tudo. Mas assim, eu vejo dois grupos, uns que se deram muito bem e outros que se deram muito mal. Sim. E diferente de um grupo que estão todos numa mesma linha, um equilíbrio. Sim. E todos tiveram as mesmas oportunidades. Sim. Então isso que é uma coisa que me chamou a atenção. Pode não ser uma verdade 100%, sim, mas nesse meu grupo, a minha observação, eu acho que foi um diferencial na minha vida. E já começou logo depois que eu fiz o meu mestrado, que eu quis entrar na área da educação. A hora que o pessoal pegou meu currículo e falou assim, você já foi militar? Fui. Já estava um degrau na frente. Olha só. Por quê? Tá, disciplina, prazo, horário. Então, uma coisa que ninguém cumpre prazo. Então, no quartel era o seguinte, dia 20 tem que entregar, não entregou? Tá fora. Tá preso? Vai pra cadeia. O detimento, você não pode sair do quartel. Então é uma punição, você recebe uma punição. Exatamente. Então, todo mundo, meu Deus, não é uma coisa do outro mundo. Você, a partir do momento, existe um termo no militar, uma vez eu falei em sala de aula, eu fui rechaçado por conta disso, que eles chamam de adestramento militar. O adestramento, nossa, que isso daí é coisa de cachorro. Né? Então, veja, o adestramento, quando a gente fala de adestramento, é assim, você criar hábitos de fazer certas coisas. Então, por exemplo, na guerra, você escutou tiro, você tem que deitar no chão. Você, não é deitar no chão, você se joga no chão. Então, isso tem que ser uma memória muscular, você não tem que pensar. Porque é uma maneira, então você se condiciona. Então você faz um treinamento onde te condiciona, então você está sendo ali doutrinado, está sendo. Só que o pessoal levou para um outro lado. O que acontece? Quando você faz esse tipo de trabalho, você tem com o animal, então ele vem. Essa ideia vem do próprio animal, porque você tem a recompensa e a punição. Então, normalmente, o adestramento ele é feito dessa maneira. Claro que muitas vezes com a recompensa. Agora, é muito mais fácil você adestrar com a punição. Porque ninguém gosta de ser punido. Então, se você comete alguns erros e você é punido, você, não vou mais fazer isso porque eu vou pagar. Mas não é nada demais. Só que você cria o hábito. E isso você leva para a vida. Então, meu primeiro emprego como professor, já dei um passo à frente. Já conseguiu? E lá encontrei outros militares que também são professores. Em várias universidades que eu passei, tive vários ex-militares que estão lá, são professores e conseguiram emprego dessa forma também. Que bom ouvir isso. No nosso mundo atual, as mídias sociais espalham muitas fake news e muitas ideias que são, às vezes, não realistas, mas que ganham grande público, grandes adeptos, simplesmente por uma ideia baseada em algo falso também. Hoje em dia, tudo aqui no Brasil é politizado. Né? Esse é o problema. Você coloca qualquer postagem no Facebook, o cara já deturpa por uma questão ou de esquerda ou direita. Você está sendo fascista. Outro dia me chamaram de fascista porque eu estava falando de futebol. O que uma coisa tinha a ver? Parece que tudo vai para esse lado. E o militarismo, por questões óbvias, acabou sendo... seu conceito foi deturpado porque o foco estava errado. E não é assim. O importante para você crescer como pessoa madura é você entender a base das coisas e não simplesmente ouvir uma onda de informações erradas e seguir pensando naquela ideia. Não é assim. Procure ver a essência das coisas. Até só para complementar,
eu participo até hoje de um grupo, de uma associação de ex-militares. E a gente tem uniforme, a gente anda fardado, a gente participa de desfiles, vamos em formaturas, nos quartéis, mas tem um lema do Exército que é o braço forte e mão amiga. E como nós estamos na reserva, hoje nós somos a mão amiga. Então essas associações que tem no Brasil inteiro, inclusive esse ano, agora no final do ano, vai ter um encontro nacional das AORES, que são as associações dos oficiais da reserva. O que eles fazem? Eles fazem ação social. Então a gente tem lares, comunidades de crianças que foram tiradas dos pais por violência, por qualquer outro tipo de... então o pessoal do Exército vai lá, faz reforma no prédio, a gente doa alimentos, tem lar de velhinho que a gente doa remédios. Então a gente faz muita ação social para levar essa ideia da mão amiga que continua... Sim, e poucas pessoas sabem até desse lado positivo. Você não faz isso para divulgar. Não o Exército não tem um foco de mídia. Você faz porque aquele teu dever de cidadão, aquele o caráter que foi formado de ajudar o próximo e fazer a coisa acontecer. E muitas ideias que não prestam são divulgadas e todo mundo acredita. É isso aí, a nossa sociedade, a gente tem que lidar com isso de forma positiva. Bom, eu vou até pular a questão aqui da tua carreira profissional como professor. A gente volta nela porque é extremamente tem sido longa, né? Tua carreira como professor é uma coisa que te dá um prazer incrível. Porque eu não estou aguentando de curiosidade perguntar como é que você foi se tornar cônsul honorário de Bangladesh. Como que aconteceu? Quem fez esse contato? Como é que tudo levou a isso? Eu sei que é uma história longa e tem muita coisa que eu quero te perguntar. Como é que aconteceu isso? Cônsul honorário de Bangladesh, o nosso famoso Lelo. Como que isso aconteceu, Lelo? Paulo, vou te contar que realmente foi uma coisa que eu não esperava. Foi uma coisa que aconteceu não esperava, né? sem muito... preparação, nem nada de correr atrás, de buscar, não era meu... Na verdade, quando eu comecei a fazer faculdade, eu até pensei em um dia fazer o curso, a prova para o Itamaraty, para me tornar um diplomata de carreira. Então, até me passou pela cabeça, mas a vida foi me levando para outro lado, acabei entrando na área empresarial, comércio exterior, a minha formação é em administração com comércio exterior, então acabei indo não para o lado diplomático e sim para o lado comercial. Daí, quando eu comecei a dar aula, um belo dia minha coordenadora me chamou e falou assim, Marcelo, teve a embaixadora aqui de Bangladesh, ligou aqui para a faculdade, ela está vindo para Curitiba e ela queria dar uma palestra para os estudantes e podia recebê-la, podia... Lá na universidade que você dá aula. Na universidade que eu dou aula. Daí eu falei assim, por mim tudo bem, claro, vai ser um prazer, não sei o quê. Ela virou para mim e falou assim, você pode ir apanhar lá no aeroporto? Eu falei, tá bom, não tem problema, vamos lá. Certo. Primeira coisa, como o meu mestrado, eu foquei a tese do meu mestrado na área de cultura internacional, principalmente a negociação baseada em aspectos culturais. Inclusive você fez esse mestrado nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos. Em qual universidade que você fez? Na Baldwin Wallace University, em Cleveland. Você ficou morando lá e fez o mestrado? Fiquei 3 anos nos Estados Unidos. Uma experiência fantástica internacional. 6 meses de neve por ano. Pense num lugarzinho frio. Mas bacana. Que bacana. Experiência legal. Você veio com mestrado nessa parte cultural de negociações. Era um mestrado na área de negócios internacionais, mas a tese do meu mestrado foi na área de negociação baseada em aspectos culturais. E para isso eu tive que estudar as diferentes culturas e como você se portar diante numa mesa de negociação, para você não cometer erros, gafes, que às vezes podem levar a perder um negócio ou ofender a pessoa. Então, a gente tinha esse cuidado. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu falei assim, eu já ouvi falar que existe Bangladesh. Eu sei que é um país. Mas onde é que fica exatamente Bangladesh? Fui pro livro. Abri os livros, fui na internet, aí tá ali no nordeste da Índia, ele é praticamente todo circundado pela Índia e tem uma fronteirinha pequena com Mianmar. Eu falei, beleza, já descobri onde é que é. Daí comecei a ler um pouquinho sobre o país e daí eu vi assim, é um país muçulmano. Eu
estudei muito sobre a cultura islâmica, sobre o ser muçulmano. Então, o que eu falei? Eu acho que não vou ter muito problema, vai ser tranquilo. Eu procuro até desmistificar o islamismo com os meus alunos. Sim. Então, também existe, assim como a gente falou do exército, o islamismo tem toda uma filosofia de filosofia vida. Totalmente diferente daquilo que as pessoas acreditam ou pensam que é o que fazem às conexão vezes... com o Estado Islâmico, que não é nada a ver com o islamismo. São os extremos, na verdade. Exatamente. Mas o que eu quero te dizer? Que daí eu já falei, opa, tem alguns aspectos que eu tenho que cuidar, principalmente a hora que eu vi que era uma mulher que estava vindo. A embaixadora era uma mulher. Sim. Então... Daí eu falei assim, bom, então existem procedimentos, como é que eu vou me portar? Certo. Então eu cheguei com uma plaquinha com nome no aeroporto, estava esperando, queria ser o mais cordial possível, sem passar dos limites, enfim, quis parecer, porque a gente tem essa mania, nos Estados Unidos, dentro dessa área de cultura, eles dizem que o povo latino é chamado high contact, que é aquele que ele tem que pegar na pessoa, pegar na mão, bater nas costas. Então a gente tem que tomar cuidado para não ter, reservar, assim como o americano ele precisa... Passar do espaço... Que assim, é um braço. Então, a distância de segurança do americano. Exato. Eu já tive, vou te contar, deixa eu pegar esse... Eu tive por favor. Um amigo meu, enquanto eu estava fazendo o curso, um brasileiro chegou lá, eu estava numa festa, conversando com uma americana, e ela da área de TI, num monte de projeto, e um amigo meu tinha acabado de chegar naquele dia, e ele foi para a festa, um brasileiro, e ele era da área de TI. Eu falei, vou juntar esses dois, já... Pode dar negócio. Pode dar um negócio, ou de repente vai trabalhar junto, vou puxar um cara aqui. E ele chegou, a primeira coisa, ele se aproximou dela para querer dar um beijo nela. A menina deu um pulo para trás, arregalou um olho. Totalmente contrário à cultura dela. Sim, porque ele invadiu o espaço dela. Físico dela. E assim, foi aquele choque inicial, só que daí aquele clima que se formou... Ele quebrou tudo e foi por água abaixo qualquer possibilidade de negócio. Então, a gente tem que começar devagar. A gente tem que ver qual é a abertura que cada cultura te dá para você ir chegando. Sim. Então, o que aconteceu? Quando eu recebi a embaixadora, primeiro eu não sabia que tipo de vestimenta que ela ia estar chegando. Sim. E chegou próximo de mim uma pessoa assim de calça, jeans. Isso foi há quanto tempo? Isso foi... Uns 5 anos, mais ou menos. 5 anos atrás. Certo. Talvez mais um pouquinho até. Mas ela chegou de calça jeans, camiseta, assim. E, você é o Marcelo, não sei o quê. Daí eu olhei assim, eu primeiro me surpreendi, né? Certo. Eu falei, olha, quer que eu leve tua mala? Eu, não, levo. Levamos até o carro. Bacana. Eu quis abrir a porta de trás do carro, porque era uma autoridade ali. Certo. Então eu vou colocá-la no banco de trás para eu ir como motorista. Ela falou, não, eu vou sentada na frente, você já vai me mostrando a cidade, me contando aqui os pontos turísticos, a gente vai conversando sobre a cidade. Sim. Daí eu falei, tudo bem. E assim, na conversa, a coisa tomou um rumo assim muito bacana. Ela uma pessoa muito, apesar do status que ela tinha ali, como ministra, como representando um chefe de Estado. Então, o que acontece? Ela foi muito aberta, muito tranquila na conversa. Então, eu fiquei muito mais à vontade e a coisa foi fluindo. Daí nós fomos para a faculdade, ela deu a palestra, ela tinha mais algumas reuniões marcadas em Curitiba, ela queria fazer alguns convênios, então ela veio a negócios para cá. E ela acabou ficando 3 dias aqui em Curitiba. E eu, por sua vez, acabei ciceronando ela nesses 3 dias. Período. Então levei para reuniões, levava para hotel, a gente almoçava teve bastante junto, contato. Teve contato com a minha família, conheceu a minha família. Então a gente criou um relacionamento, foi muito bacana. E ela retornou daí para Bangladesh, para Brasília. Uma coisa leva a outra. O teu estudo de relações internacionais levou a isso, mas sempre com contatos humanos. Sim. O que prova que tudo é contato humano. Se você não tem o que você tem, é óbvio, né? Esse calor humano, ele quebra algumas formalidades culturais até, não? É claro que você vai respeitar, por exemplo, essa questão do espaço é extremamente importante. Aqui eu também morei nos Estados Unidos, eu sei. Sim. Dentro de um subway você não pode nem encostar em alguém,
Ainda mais se for alguém de uma etnia diferente, que há um grande problema. A gente tem que entender isso. Mas com o seu calor humano, que é uma coisa que o brasileiro tem muito, se a gente souber usar isso a nosso favor e entender a cultura, nós vamos longe, o brasileiro vai longe com essa nossa, como é que fala? Tem uma palavra para isso? De fazer as pessoas se sentirem em casa. Como é que se fala? É bem simples. Essa nossa capacidade. Ele tem um carisma que é diferente exato, de receber. Essa questão. Exato. Então ela deve ter se encantado com o teu tratamento. Ela se sentiu super à vontade também, foi bacana. Então, eu intermediei algumas conversas onde o pessoal não falava inglês também. Então, tudo favoreceu essa visita dela e as reuniões que a gente teve. Saiu tudo certo. Tudo certo. Ela retornou para Brasília, ficou mais um tempo em Brasília. Ela me pediu algumas pesquisas, eu fiz algumas pesquisas. Mandei para ela. E assim, criou-se, ela viu que eu poderia ajudar a Bangladesh no sentido de levar o conhecimento das pessoas, quem é Bangladesh, o que é Bangladesh, o que a gente tem para oferecer, e eventualmente com a minha network, de todos esses anos aqui em vários segmentos de indústria, de exército, de política, de universidade, trazer alguma coisa que pudesse fazer negócio entre os dois países. Certo. E quando ela estava retornando para Bangladesh, estava para vir um novo embaixador, ela perguntou assim, escuta, você não quer ser o nosso representante aí no sul do Brasil? Não quer ser o nosso cônsul honorário? Que lindo. E assim, que aquilo foi um choque. Eu falei, olha, eu nunca imaginava, era uma coisa assim. Poxa primeiro, vida. eu me senti muito honrado. Eu falei para ela, olha, é uma honra para mim, eu nunca tinha nem pensado nessa possibilidade. Mas eu se realmente é essa a questão, eu assumo e mergulho de cabeça na coisa. E ela iniciou o processo, me deu os caminhos ali para eu começar o processo. E esse processo é um processo longo. Então, vai para Bangladesh, a proposta, vai currículo, daí começa todo um processo, e esse processo é muito demorado. Uhum. E eu continuei fazendo um trabalho. Daí eu realmente caí nos livros, comecei a pesquisar a Bangladesh. Eu aprendi a história, aprendi a cultura. Claro que você não tem como conhecer tudo. Mas eu me aprofundei o máximo possível. E essa é uma coisa que eu falo para todo mundo. Se você quer ter sucesso na tua carreira, no teu trabalho, quanto mais você souber sobre o assunto que você trabalha ou sobre o assunto que você discute, mais sucesso você vai ter. Você passa credibilidade, com certeza. É essencial que você tenha conhecimento. Com certeza. Então eu realmente me aprofundei na coisa. E o primeiro trabalho que eu comecei a fazer era palestras em escolas. Sim. Então eu falava assim, eu estou plantando a semente de Bangladesh. Então as crianças ficavam muito interessadas nas histórias de Bangladesh, e isso daí abriu a cabeça do pessoal lá, até que eu fui considerado então o cônsul honorário designado. Sim. Então esse processo do designado também, daí eles já me deram um ponto de credibilidade. E foram se passando até que foram 4 anos para daí ter a formalização do processo, onde o Itamaraty, que é o nosso órgão internacional, já colocou meu nome na página deles como cônsul honorário de Bangladesh. Sim. Mas foi só no começo desse ano que eu recebi a carta do ministro, que é a carta oficial, daí com todas as credenciais. Então, a carta credencial que te dá amplos poderes daí para você. Então, eu já estava 1 ano, pelo menos, como cônsul honorário pelo Itamaraty já, o Itamaraty tinha aprovado. E nesse processo você passa por documentação de criminal, toda a tua vida tem que ser, não pode estar devendo nada. Tem que estar tudo certinho. Sim, porque na verdade você é um representante do país. Sim, com certeza. Então você tem que ter a imagem. Não só o país que está te nomeando precisa ter alguém de extrema confiança. Certo. Assim como o Itamaraty, ele passa, ele tem o departamento de privilégios, que eles chamam. Então você tem alguns privilégios da Convenção de Viena, alguma coisa assim.
Então eles têm que ter certeza que eles estão dando para alguém que Sim, não sim. vai dar problema para eles. E eu imagino, esse foi então o começo lá, a gente vai falar muito sobre Bangladesh, questões culturais interessantíssimas, curiosidades. Sabia que em Bangladesh eles são fanáticos, por exemplo, pela seleção brasileira? Sabia que Bangladesh, sendo um país muçulmano, eles também têm movimentos culturais ligados ao empoderamento feminino, o movimento LGBT é muito grande, mesmo num país, já vamos conversar sobre isso. Mas eu gostaria de tocar no assunto sobre o inglês seu, já que Bangladesh também, além da língua bengali, tem o inglês que eles adotaram, porque eles fizeram parte historicamente Eles foram colônia inglesa. Colônia inglesa, né? E você tem toda essa história com o inglês também. Além de você ter viajado por muitos países, você tem uma história interessante que você aprendeu inglês na marra. Você viu que uma hora era necessário você aprender a língua inglesa, não só para esse cargo, mas esse cargo te colocou numa posição, não, agora eu tenho que aprender. E você foi forçado a aprender sozinho, né? Como é que foi essa história, esse teu contato com o inglês e o que você teve que enfrentar até que você se tocasse que era muito importante você ter domínio da língua mundial inglesa? Pois é, Paulo, na verdade é extremamente pertinente a tua conversa. A gente está aqui na NetLingue, é uma escola de inglês. E eu vou falar para você, vou falar direto para a nossa audiência aqui, o inglês mudou a minha vida. Só que eu capenguei para chegar lá. Eu contei para o Paulo no café que a minha história com o inglês... Eu sempre fui avesso com inglês na escola. Então, aquele inglês da escola é muito chato, era muito ruim. Eu realmente tinha uma dificuldade muito grande e não conseguia assimilar aquilo lá. E eu gostava muito de jogar futebol. Então, todo dia eu estava no campinho jogando futebol de criança e os meus amigos... Chegava uma hora, a mãe chegava assim, fulano, vem pra cá, tem que ir pra aula de inglês. Fulano, vem. E o pessoal saía de cabeça baixa, lá ia pra aula de inglês. E eu falava assim, que sorte a minha que eu não tenho que ir pra aula de inglês, né? Então, aquilo pra mim, naquela época, era uma coisa bacana. Mas depois acabei indo para uma faculdade de comércio exterior. Então, o comércio exterior... começou a me cobrar um pouco do inglês, mas eu tinha aquela relutância. Eu achava que eu conseguiria trabalhar com o Mercosul, com outras coisas. Como eu já tinha muito contato com o pessoal aqui da Argentina, Paraguai, eu aprendi com muita facilidade o espanhol. Então eu falava fluentemente o espanhol. Achava que eu ia me virar com o espanhol. Só com o espanhol. Eu cheguei a estudar francês, então comecei a estudar o francês, mas não tive muita... Aprendi alguma coisa do francês, mas não tive muita conexão com a língua. Muita afinidade. Apesar que hoje eu leio qualquer texto em francês, são poucas as palavras que eu perco. Tive no Marrocos e tive que me virar com taxista em francês. Então, tive que puxar lá dos alfarrábios o francês que eu não tinha para me virar. Mas a questão é que um dia eu já trabalhando numa empresa onde eu tinha que fazer contato com o exterior, então eu evitava ter que ligar. Então, era por e-mail já. Então, eu trabalhava com e-mail, eu tinha 30 anos, eu não falava inglês ainda. E passei por algumas situações, por exemplo, no clube, teve um campeonato internacional de tênis e tinha um pessoal de outros países e você sentado assim no restaurante do clube e daí aquele pessoal ali, e chegavam as pessoas do clube, e daí como é que é? E falavam inglês com o pessoal, e daí conversava, e você via aquele povo se comunicando, trocando ideias sobre a experiência que eles estão tendo no Brasil, etc. E você ali, eu não tenho ideia do que eles estão falando, eu me sentia muito mal, me dava um desconforto muito grande nisso daí. Mas o pior foi quando realmente eu tive uma oportunidade de viajar para os Estados Unidos e eu fiquei numa casa de família. Então foi a minha primeira vez nos Estados Unidos. Eu não tinha 30 anos ainda, mas foi próximo dessa data. E eu tive contato com uma família, mas morou assim, com eles lá, morei com eles, foi questão de 20 dias, assim. Mas foi um contato muito bacana. O pessoal me tratou muito bem, assim, nossa, um pessoal extremamente carinhoso, receptivo. Bacana. E você não saber dizer obrigado por tudo aquilo que você recebeu.
E eu, aquele dia, o dia Aquilo te que eu me tocou. despedi, eu falei assim, eu vou ter que aprender inglês para vir falar para ela o quanto eu gostei do tratamento que ela me deu, passar Entendo. isso daí para eles. Entendo. E eu voltei com isso voltei pro Brasil com esse troço na cabeça. E daí o que acontece? Eu já estava nos meus 30 anos ali, minha carreira meio que estagnou, Aham. eu não sabia o que eu ia fazer, tudo que eu queria fazer precisava ter o Envolvia inglês. E você acredita então que a tua carreira ficou estagnada por conta do inglês também? Com certeza. Então você chegou a um ponto Com certeza. que tudo Eu cheguei num isso. ponto onde eu até te contei um caso de um... A gente estava numa época no Brasil que o Brasil tem uma dimensão continental. Sim, sim. Então, por esse motivo, muita gente fala assim, eu não preciso vou aprender falar inglês. inglês. A gente era um país muito fechado Sim. ainda. Então, eu tinha amigos meus que trabalhavam na época no Bamirindos, que falavam, minha carreira vai ser uma carreira bancária, eu não tenho interesse em aprender inglês, porque não preciso, eu só trabalho com gente daqui, não tem problema. Sim. Logo em seguida, o Bamirindos foi comprado pelo HSBC. E aí começaram os os problemas. chegaram. Então esse meu amigo tinha que estudar inglês dia e noite, de madrugada, porque ele tinha que se comunicar com o chefe dele, que eram ingleses, e ele corria o risco de perder o emprego se ele não conseguisse se comunicar. Sim. Então ali a coisa pegou. E de lá para cá, todo esse processo de globalização, o que aconteceu? Só aumentou a necessidade. Muitas empresas estrangeiras vieram para o Brasil, o turismo no Brasil aumentou. Então, hoje você tem muito mais contato com pessoas que falam outra língua. E o inglês acaba sendo uma das línguas que é saída para você falar com qualquer... É uma língua universal, vamos dizer assim. Então, você tem muito mais facilidade para se comunicar. Certo. Até depois eu vou te contar que não só a minha vida mudou com o inglês, porque eu fui para lá com a minha esposa. E minha esposa não falava nada de inglês também. E o quanto mudou a vida dela. Então, quando ela voltou dos Estados Unidos, falando inglês, ela foi trabalhar num hospital aqui de Curitiba, que é um hospital top. Ela já foi contratada porque eles tinham um programa de pacientes que... vinham do exterior fazer cirurgia aqui no Brasil. Então, eles montaram um pacote cirúrgico onde o pessoal ia para Foz do Iguaçu, conhecer Foz do Iguaçu, conhecia o circuito gastronômico aqui e depois ia para a cirurgia bariátrica. Então, precisava de alguém que... precisava de alguém para fazer o acompanhamento e que falasse a língua. Em inglês, claro. Depois, ela foi para os Estados Unidos fazer um curso dentro da área dela e ela trouxe uma inovação aqui para o Brasil que não existia nessa área dela. Ela é fisioterapeuta, mas ela trouxe um conceito que mudou o tratamento do paciente. Então, é um traje que os cosmonautas russos, eles ficavam muito tempo no espaço e eles perdiam massa muscular. Então, eles fizeram um exoesqueleto com elásticos, que daí a musculatura deles era utilizada no espaço. E ela trouxe isso E os americanos adaptaram esse traje para o tratamento de crianças com deficiência motora. Olha só. E ela viu isso e ela lá fez e o curso e trouxe para cá. Que maravilha. E aqui eles expandiram esse curso porque ele dava resultado muito bom. E veio gente do Brasil inteiro fazer curso aqui. E hoje o curso está mais do que comprovado. Que funciona, tá disseminado no país. Ela foi fazer palestras na Argentina, foi fazer palestras nos Estados Unidos. Tudo em inglês. Então, tudo isso trouxe para ela por causa do inglês. Agora, essa semana, até ontem, ela estava participando como tradutora de um curso de fisioterapia, onde vem fisioterapeutas americanas para cada curso, e ela é a tradutora oficial desses. Então, assim, essa também foi uma influência mudou a vida dela. E a minha, o que aconteceu? Quando eu fiz primeiro, então, contar o perrengue, que eu cheguei lá falando muito mal inglês, porque daí, assim, eu tinha 6 meses para aprender inglês. Do dia que eu decidi ir pro mestrado, até aí, eu tinha que... Então, assim, me virei com dicionário, com tudo. Sozinho, mas fui um autodidata maluco, assim, para tentar, porque daí a água... Daí você usou tava no pescoço. Vídeos, livros, tudo. Eu acreditei o seguinte, que eu precisava ter um vocabulário bom antes, então eu estudei muito vocabulário. Palavras. Tentava, assim, com a televisão, com o closed caption, legenda você vê, isso é ótimo. tentar associar o ouvido, foi a parte mais difícil da coisa.
Então, assim, eu cheguei nos Estados Unidos com um inglesinho bem macarrônico, mas eu tava assim, meio que nem índio, assim, água, copo, Tarzan, sede. Então, eu sabia as palavras, mas faltava as certo, conexões, certo, né? certo. Então, nesse momento, nesse primeiro período, assim, foi muito difícil. E ali, aquele jogo de futebol que eu vi os amigos indo de cabeça baixa, ali eu sentia falta do inglês. Eu falava assim, por que minha mãe não me colocou na aulinha de inglês? Não me botou lá para eu hoje estar aqui colhendo os frutos, né? Então, foi muito difícil. Daí, eu aproveitei, eu peguei 2 meses lá e fiz lá nos Estados Unidos. Eles tinham um cursinho de inglês que a própria faculdade oferecia para os estrangeiros, que era o ELS, que é o English for... como é que é? For Foreign Students, EFS, alguma coisa assim. English for Foreign Students, alguma coisa assim. Alguma coisa assim, isso, exatamente. Eu não lembro agora exatamente o nome do programa. Então, foram 2 semanas de imersão, assim, 2 meses, 2 meses de imersão, antes de começar a faculdade. Perfeito. Então, foi assim, eu chegava em casa, Paulo, no final do dia, eu deitava na minha cama, parecia que um trem tinha passado em cima de mim. Doía cada músculo do corpo. Então, o estresse mental, ele reflete no físico. Sim. Então, por não ser uma língua que você... Então, você tinha aquele bombardeio 24 horas por dia da língua, uma língua que você não está acostumada, não é tua língua mãe. Olha a pressão e você mental. Tendo que aprender. Então, nossa, foi... E todo dia eu lembrava assim, por que eu não fiz antes? Por que não aproveitei a minha juventude? Mas assim, não é impossível em qualquer época da vida você aprendeu inglês. Essa foi boa. Então, eu realmente comecei a focar no inglês com 30 anos de idade. Maravilha. E daí me apliquei o máximo possível nesse curso de 2 meses aí e entrei na faculdade. O primeiro mês de faculdade, eu tive algumas matérias lá que foram assim... O primeiro semestre de faculdade, o professor ele dava um livro, ele fazia a prova do livro. Mas ele perguntava palavras do meio do livro. Sim. Como eu tinha dificuldade para ler o livro, eu li 4 vezes o livro. Uau. Então, daí o que aconteceu? Eu consegui... eu sabia onde é que estava. Então, fui muito bem nessa prova por conta disso. Sim. Exatamente, a minha deficiência acabou. Mas então foi um perrengue muito grande. Eu senti muito não ter... um perrengue que serviu para você, porque daí a sua vida também deu uma virada aí, né? Exatamente. Então, assim, a hora que eu aprendi inglês, então fiquei esses 3 anos lá, voltei para cá. Então, assim, o meu inglês, como eu nunca tive uma educação formal no inglês, eu cometo minhas gafes, mas principalmente eu consegui ter a comunicação. Certo. Quando você senta numa mesa e daí você tem um mexicano, você tem um árabe, você tem um inglês, você tem um australiano, você tem um japonês, você tem um chinês, você tem um coreano e todo mundo falando a mesma língua, é uma sensação, um empoderamento assim que você não tem noção. A sensação é maravilhosa. E ali te dá um empoderamento onde você se sente cidadão do mundo. Exatamente. Não tem mais fronteira para você. Fantástico. E isso foi o que me trouxe. Eu cheguei aqui, eu mandei currículo dos Estados Unidos, eu já tinha emprego aqui. Então, eu cheguei empregado no Brasil. Eu comecei a desenvolver um trabalho numa empresa, uma grande empresa que não tinha um departamento internacional. Eu já assumi o departamento de internacionalização dessa empresa. Então, o que aconteceu? Ali eu realmente vi que a coisa ia tomar um outro rumo. O que aconteceu ali? Já nos primeiros meses, a empresa falou, ó, nós vamos te mandar para a China. Sim. Você vai para a China. Pra lá, certo. E aquela coisa, quando eu chegava nos Estados Unidos, eu e minha esposa no apartamento, então, assim, tocava o telefone. A gente brigava para ver, não é a tua vez de atender o telefone. Porque a pior parte, o listening... é a pior parte, então difícil. até você aprender. Você e uma coisa interessante que era o seguinte, eu olhava a televisão com a legenda, o closed caption ali, então você olhava e blá, 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 você não entendia nada. Daqui a pouco você ouvia uma palavra. Daí já fazia sentido. Daí o que acontece é o seguinte,
parece que o repórter, ele só falava aquela palavra, porque daí ela entra no ouvido. É um troço impressionante a hora que você aprende a palavra. Você escutou a palavra, Sim. porque quando eles estão falando, você não sabe onde começa, onde termina a palavra. Sim. A partir do momento que você conhece a palavra e você escutou essa palavra, parece que eles ficam repetindo o dia inteiro aquela palavra, porque daí é só essa palavra que se escuta. Muito Daqui bacana. a pouco, pipocava mais uma outra palavra. E assim foi... só com o tempo mesmo para pipocar o listening e você realmente começar a ter um entendimento das palavras e ficar mais fluente. Então a gente nessa época brigava para ver quem atendia o telefone, porque a gente tinha essa dificuldade de ouvir. E daí na empresa, a hora que a empresa fala para você, você vai para a China, a tua tomada de decisão é na hora. Beleza. Eu vou, hoje, claro, amanhã, você já se sente não tem problema nenhum, porque você não tem mais problema de se comunicar em inglês. Eu tenho... isso que você falou é extremamente importante, muito relevante para a nossa conversa aqui, toda essa tua experiência como cônsul, e porque é isso que eu falo para os meus alunos, é isso que todos os professores daqui da NetLing e de outros lugares também falam, sobre a importância do inglês no mundo globalizado de hoje. Eu sei que isso é básico, todo mundo deveria, em tese, saber, mas não sabia, Marcelo, nem todo mundo pensa dessa forma. Você não pensava anos atrás. Verdade. Eu tive a oportunidade de viajar lá cedo e morar muitos anos fora, mas eu vejo muita gente não entende o tanto de caminhos e de energia que abre na sua vida quando você aprende o inglês especificamente. E não é só porque por conta dos Estados Unidos serem líderes comerciais do mundo, mas é por causa da estrutura da língua inglesa ser extremamente fácil, né? A estrutura gramatical do inglês, em comparação com línguas latinas como a nossa, não tem, é muito mais fácil, né? E é isso que você falou de sentar à mesa e ver pessoas de outros países e você ser capaz de se comunicar com todos de igual para igual e trocar ideias, é como se o mundo não tivesse mais fronteiras. Mas uma coisa, e você criou para você isso. Uma coisa bacana, exatamente, Paulo. Assim, uma coisa sensacional, porque depois eu tive a oportunidade de viajar, viajei muito, e você sentar e você criar amigos de outros países, e daí você vê assim, por exemplo, as pessoas então de Bangladesh. Bangladesh fica do outro lado do mundo e você conecta com aquelas pessoas e você conta as suas histórias, elas contam as histórias deles e você vê que são muito parecidos. É tudo igual. Porque a gente tem a impressão, nossa, aquele pessoal tem uma cultura totalmente... Eles vivem as mesmas coisas. Então a gente se percebe como iguais. E isso que é uma coisa muito interessante. A gente vê, nossa, tem países ricos, países pobres, países desenvolvidos, subdesenvolvidos. Mas as pessoas, que é a essência de tudo, são iguais. Elas vivem, elas têm sentimentos, as coisas são iguais e é muito bacana e isso só a língua te permite. Isso é maravilha. Nós somos iguais, nossa cultura talvez diferente, mas uma vez que você entende a cultura e o que faz com que diminua as distâncias culturais é exatamente você ser capaz de falar a mesma língua, né? Sem dúvida. Mas olha, uma coisa que você falou lá fora que eu fiquei arrepiado, foi um momento lindo ali, eu já tinha feito uma pesquisa sobre Bangladesh antes da nossa conversa. Vamos falar também sobre a parte musical aí, bem legal, sobre o acontecimento em 1971, que aconteceu, que foi logo após a libertação de Bangladesh, que se deu nesse ano, né? Quando ela se libertou de Paquistão e tal. Mas você me falou sobre a admiração que o Bangladesh, as pessoas de Bangladesh, são chamadas Bangladesh, tem pela seleção brasileira e mais especificamente pelo Pelé, que o Pelé estava até em livro, o Pelé ainda faz parte de livros de escola. Eu fiquei emocionado com a história. Nos conte sobre isso. Como é que aconteceu isso? Na verdade, Paulo, isso daí dentro dessas conversas que eu tive com a embaixada, a gente vai aprendendo muita coisa. Certo. E essa foi uma peculiaridade, assim, que são aquelas coisas que fazem você se apaixonar pelo país e querer fazer alguma coisa por ele também. Não que não tenha, a gente não queira fazer coisa pelo nosso Brasil também, a gente faz. Mas o que acontece? Você, nessa função que eu fui convidado para participar, você vai se inteirando da cultura, da história, e daqui a pouco você recebe você descobre algumas coisas que realmente te conectam com aquele país e fazem você gostar cada vez mais daquele trabalho que você está fazendo. Uma coisa interessante, então, sobre Bangladesh, então, contando um pouquinho da história, depois da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra estava destruída e ela
precisava reconstruir o país. Certo. Então, em 1947, ela já não tinha mais dinheiro em caixa. Uhum. E ela tinha muitas colônias. A Inglaterra Nossa. tem aquela máxima deles que o sol nunca se põe Uhum. para a Inglaterra, Certo. porque ela sempre tem um domínio em algum lugar do mundo Sim. que o sol está a pino. Sim. Então, só que depois da Segunda Guerra, em 1947, mais ou menos, eles já não tinham mais como manter essas colônias. Sim. Eles mandavam dinheiro para Claro. lá, tinham bases Mas eram nos muitas. países, eram muitas. Sim. Então, o que aconteceu? Eles começaram a devolver Devolver os países. essas colônias. E em 1947 se formou a Índia Uhum. e se formou o Paquistão. E por uma questão religiosa, cultural, ou não se sabe exatamente o porquê, a nordeste da Índia, a 1.000 quilômetros do Paquistão, foi deixado um pedaço do território como sendo domínio paquistanês. Sim. Então nós tínhamos o Paquistão do Oriente De um e o lado, Paquistão do Ocidente. E a Índia no meio. E a Índia no meio. Certo. Então eles tinham 1.000 quilômetros de distância. Uhum. Então o que o Paquistão fazia? Ele dizia assim, ó, você é nosso, mas nós não queremos nada com você. Então é nosso território, por esse motivo da divisão eles acabaram ficando com o território, mas aquele território lá tinha língua própria, tinha uma cultura própria, mas era domínio do Paquistão. Entendi. Então era uma situação que não era confortável para eles. Certo. E principalmente não era confortável porque o Paquistão não dava recurso, não investia em geração de emprego, em infraestrutura, e tudo isso ia oprimindo aquele povo que se sentia oprimido, era extremamente pobre, se subjugava às leis do Paquistão, até um momento que... então vários acontecimentos foram levando a essa época da independência, como se falou, que foi em 71. Certo. Mas o que aconteceu foi o seguinte, num desses momentos, um dos que foi a gota d'água, foi quando o Paquistão quis impor para Bangladesh o Urdu, que é a língua oficial do Paquistão. Certo. E Bangladesh tem a sua língua própria, que é o Bengali. ou Bangla, como eles chamam. Então, o que aconteceu? Puxa. Quando o Bangladesh se rebelou contra essa exigência de ter o Urdu como língua oficial, os estudantes da Universidade de Dhaka saíram às ruas para protestar. Uau. Então foram lá protestar, falaram, isso daqui é a nossa língua mãe, a gente não vai abrir mão disso. Sim. E foram rechaçados pela polícia paquistanesa e acabaram morrendo vários estudantes que se tornaram mártires da língua. Então, Nossa. anos mais tarde, a Unesco criou um dia especial, que é o Dia da Língua Mãe, Certo. e usou esse episódio de Bangladesh para levantar a importância de você ter uma língua, a língua Junto com a sua própria, cultura. onde você transmite a tua cultura, a tua Fantástico. experiência Sim. e toda a história do teu país, a importância de ter. E daí tem as estatísticas de línguas, as línguas que estão se perdendo, estão sumindo, e tudo que está atrelado, países que não têm a língua escrita e que só tinha a língua, a transmissão do conhecimento Oral. era de forma oral, Então, se e se extinguindo. perde, todo um conhecimento se perde. Então a Unesco faz um Sim. trabalho de resgate dessas línguas para saber o que aprendeu de cultura, tribos que se perderam, sim. que tinham conhecimentos de caça, Sim. de táticas militares, de medicamentos Sim. da floresta, e foram tudo perdido porque a língua se acabou. Isso acabou. Então isso daí era muito importante. E esse episódio da língua foi mais ou menos o pavio de pólvora começando a queimar Foi- para a rebelião que que finalizou na... Exatamente, em 70. Então foi um dos últimos episódios Um que dos aconteceu últimos, que levou antes da Revolução a de revolução. 71. Foi uma guerra. Que libertou. Ele é ambíguo o nome, porque eles falam de Liberation War. Aham. Então a gente sempre imagina Liberation libertação, mas eles usam liberação mesmo, é liberation. Liberation War. Então é uma coisa meio espiritual até. Porque eles se sentiram liberados do Liberados Paquistão. de- Inclusive, eles comemoram o dia da independência no dia que a guerra começou. Então, no dia que foi dado o primeiro tiro, eles já se sentiram livres do Paquistão. E Porque eles ali foram- começou toda a mudança. Foram oprimidos, a guerra matou 3 milhões de pessoas. Exatamente. de Então, pessoas. uma guerra que ninguém conhece, 3 milhões de pessoas morreram. Não se fala muito. Foram 10 milhões de refugiados.
Então, realmente foi uma guerra bastante... um dia antes até do início da guerra, o Paquistão provocou um genocídio lá em Bangladesh, onde ele foi matar os professores, os cientistas. Eles começaram a exterminar esse pessoal para uma limpeza de cultura. Então, foi um episódio muito triste que aconteceu. E daí o pessoal foi para a guerra mesmo. E ganharam a guerra. E daí, o que aconteceu? A vida deles sempre foi um país daí extremamente pobre, que está recomeçando. Sim. Então, de 1971 para cá, é muito recente o país. Sim, sim. Então, eles tiveram que mudar. Até a nossa embaixadora está vindo aqui, ela vai fazer uma palestra que é o milagre do Bangladesh, sim, onde ela conta toda essa história do crescimento, onde há 2 anos atrás ele deixou de ser reconhecido como um país pobre, passou a ser conhecido como um país em desenvolvimento. Ele atingiu o IDH das Nações Unidas para ser considerado um padrão de vida da população, não mais um país pobre, sim um país em desenvolvimento. Vem crescendo, e ele vem crescendo. Mas o que aconteceu? A questão que você levantou do Pelé. Então, na escola, eles tinham uma cartilha onde eles eram alfabetizados, tudo, e talvez por uma coincidência do destino, tinha na cartilha deles a história do Pelé. A história do Pelé. E o ponto interessante é que algumas pessoas imaginam que eles, por ele ser um grande jogador de futebol, eles passaram a admirar o Pelé e por conta disso, essa admiração de Bangladesh com o Pelé. Mas na verdade, ou com o Brasil, na verdade o que aconteceu vai mais além, né? Vai muito mais além. E é um troço bacana que é o seguinte, eles viam no Pelé um negro, pobre. Que virou rei do mundo. Então eles não conseguiam entender, eles eram oprimidos, eles se autodenominam Browns, então eles têm a Brown History, então eles não são negros, eles são marrons. Sim. Então é uma autodenominação deles, mas o que eles viam? Eles viam alguém como eles, coitadinho, oprimido, que não tinha chance, expectativa. E o Brasil foi um país que deu chance para ele se tornar rei do mundo. Então, para eles, assim, era alguma coisa, um motivador, alguma coisa que se identificaram com o Pelé e com o Brasil, com um país que dá oportunidade e que alguém como eles pode fazer diferença e mudar a história da vida. Como pode o homem negro pobre chegar a ser rei do mundo, como o Pelé foi? Se Exatamente. Eles podem, no Brasil é um exemplo para nós podemos também. Então, assim, mais ou menos por aí. Exatamente. E hoje você vê lá, daí, claro, como ele era jogador de futebol, ele é idolatrado por causa do futebol. Sim. Então a bandeira de Bangladesh é uma bandeira que eles cuidam muito, tem toda uma regra para você usar a bandeira, para fazer todo. E você tem uma exceção quando tem jogo da seleção brasileira. Sim. Eles põem faixas nos prédios, bandeiras, camisas da seleção brasileira e eles idolatram a seleção brasileira. Poxa. Depois, anos mais tarde, surgiu uma facção lá que se rebelou e começaram a torcer para a Argentina. Pois é, eu vi isso no vídeo. Então é um fato. Mas na Copa, na última Copa, então teve uma reportagem, inclusive, da televisão muito grande em Bangladesh. Exatamente para mostrar as torcidas. Mas o ponto nevrálgico, o ponto de inflexão dessa questão é a identificação da situação do Pelé, da cultura e de usar toda essa história como motivador na vida deles. Que maravilha. E falando de coisas internacionais, de influências internacionais, tem 2 pontos que eu queria falar. Antes eu queria falar sobre algo específico, que foi um acontecimento cultural, musical em Nova York, próximo ao dia da Revolução, próximo à época que houve essa liberação, né? Uma coisa bem espiritual. Eu gostaria também de falar sobre essa influência, sobre as tuas viagens para outros países. Você nos contou uma história que você teve na Rússia com a camisa do Coxa, e lá você foi identificado. E isso mostra também o que é a cultura do futebol. Bom, vou falar disso primeiro, já que você está falando de futebol, depois a gente vai na cultura. Vamos lá. Então, qualquer um que entre no seu Facebook hoje, vê você viajando pelo mundo, você passou por mais de 30 países, em todo lugar que você vai, você está usando a camisa do Coxa. Eu achei isso fantástico. Independente de que time você torce, você está levando algo do Brasil para fora. Sim. E você foi identificado em que país mesmo? Como é que aconteceu isso? Na verdade, eu sempre gostei de levar uma camisa com a bandeira do Brasil, porque assim,
Eu tenho uma cara assim que muitas vezes o pessoal me associa com Bom, americano. brasileiro? Eles me associam com americano. Certo, E daí certo. falam, de onde é que você é? Não, eu sou do Brasil. Daí eles naquela medida, eles se embaixam e falam assim, você não tem cara de brasileiro. Eu falo assim, mas que cara que tem brasileiro? A gente tem não uma tem cara. miscigenação de... Verdade. Sabe que o passaporte brasileiro é um dos passaportes mais visados para furto. Ah, sim. Porque é um passaporte que se coloca uma foto de japonês, uma Qualquer foto de um africano, serve, uma foto de qualquer um. E eles Imagino. usam o passaporte brasileiro para fazer Imagino. tráfico de pessoas. Sim. Então Qualquer é pessoa um pode dos ser mais brasileiro. concorridos aí na. Exatamente. Então o que aconteceu? Eu nessas viagens aí eu levava sempre a camisa do Brasil, até para não ser confundido com o americano. Sim. Então a bandeira do Brasil, eu já tive situações em estar, por exemplo, em país árabe, e o pessoal não dá, se quer puxar uma conversa, o pessoal não dá muita bola, assim, fica meio, sabe, responde assim. Daí, então a primeira coisa que eu sempre falo, não, porque assim, eu sou brasileiro. Daí eles, é diferente. Sabe, ele dá aquela olhada, Quebra você é o gelo brasileiro. na hora, né? Quebra o gelo na hora. Ah, País árabe, inclusive, é muito. A experiência é muito interessante porque o árabe, em qualquer lugar do mundo, o pessoal tem uma restrição com o árabe, tem medo, sei lá, alguma coisa assim. E o Brasil foi um país que recebeu os árabes de braços abertos. Então, tem muito empresário árabe que ainda manda dinheiro para lá, para o Líbano, para outra Síria e outros países. O diplomata brasileiro é conhecido no Brasil. O brasileiro tem exatamente. como uma característica. Então, como a gente acolheu a maioria das nações, todas elas gostam do Brasil. Então, a hora que você fala que é brasileiro, quebra totalmente o gelo e muda o ritmo da conversa. Pela tua aparência. E eu fazia isso assim, até, sei lá, eu não conhecia algumas culturas, eu vou levar por segurança, em princípio. Certo. Mas o bacana foi o seguinte, como eu sou torcedor do Coxa desde criança, foi o que me ensinaram a torcer. Uma época a gente comemora, outras vezes a gente sofre, mas eu abracei essa causa do Curitiba Futebol Clube. E para onde eu viajava, eu comecei a levar uma camisa do Coxa. E daí procurava um ponto turístico lá, vestia e tirava a foto. E eu tenho um contador meu que é Coxa fanático. E todo aniversário meu, ele me dá uma camisa oficial do Curitiba. Então eu falava assim, escute, você gasta mais com a camisa oficial do que eu te pago de honorário, então, mas ele insiste. E daí, cada viagem minha, ele me dá uma camisa para eu viajar com a camisa nova, né? Então, eu sempre estava viajando. Tem uma coleção enorme, né? Tem uma coleçãozinha lá. Uma hora eu falei, chega, pare, que esse troço não tem mais onde guardar essas camisas. Mas daí, o que aconteceu? Eu tive na Rússia. Na Rússia. Ah, sim. Na Rússia. E peguei um táxi já na entrada ali. E o cidadão virou para mim e falou, mas de onde é que você é? Daí eu falei, não, sou do Brasil. Inglês, tudo inglês. Daí ele falou, é do Brasil? Eu falei, de que cidade? Eu falei, estamos aqui na Rússia, para o cara conhecer cidade. Eu falei, não, eu sou do sul do Brasil. Do sul do Brasil, mas de que cidade? Eu falei, não, é o estado do sul, lá, Paraná. Ele falou, mas de que cidade? Ele começou o cara insistindo, né? Eu falei, não, eu sou de Curitiba. Ele falou, Curitiba, conheço Curitiba. Eu falei, você já teve? Ela, não, nunca tive lá. Mas de onde é que você conhece Curitiba? Ele falou, não, o Alex. Então, o jogador do Curitiba, então famoso naquela região. Então, realmente se vê que o futebol ele acaba levando parte da cultura. Incrível. E o cara conhecia o Alex na Turquia, tem estátua do Alex, então é idolatrado lá. Então, é impressionante realmente o que o brasileiro leva nesse sentido. Até o Alex, dando só uma observação, o Alex parece que é mais famoso lá fora do que foi aqui, né? Tanto que ele não teve tanto espaço na seleção assim. Sim, no Coxa ele brilhou. Aqui na seleção eu não lembro até se ele participou. Baita de um jogador. Sem dúvida. Mas o importante é saber que o futebol, a gente pode usar muitas coisas para divulgar o nosso país. O futebol é uma das coisas que a gente mais utiliza por questões óbvias, né? Pela nosso bom desempenho, desde que a história das Copas existe, o Brasil foi o que mais ganhou, tal. Sim. Eu acho ainda o futebol brasileiro um dos melhores do mundo, sem dúvida. É uma forma de se chegar nas... E eu acho interessante você usar isso para quebrar o gelo. Eu até vou te contar uma história da antiga seleção brasileira. Se você observar, ele tinha os ramos de café na camisa da seleção. Você tinha o brasão da CBD, que era a Confederação Brasileira de Desportos. Era maior até. E você tinha o ramo estilizado do café do Brasil. Sim.
Que também é uma forma era de uma se forma de identificar o divulgar. Brasil. Então as sacas do café iam com aquela logo. E depois que o Brasil deixou de usar a logo, foi uma das épocas que a exportação de café brasileiro caiu e a gente perdeu espaço para outros países por conta disso. Olha só, então gente, veja como realmente a influência do futebol pode levar a gente para... Que massa, que massa. Que interessante isso. Então, existe um assunto que particularmente a mim me toca bastante, que foi algo que foi um acontecimento cultural em 71, que foi exatamente o ano da liberação de Bangladesh. Aconteceu em Nova York, especificamente em Madison Square Garden, né? Isso Aquele estádio de show. Eu vi um show lá, é um lugar fantástico, que foi mais ou menos uma forma que Bangladesh descobriu para divulgar o seu país, né? Até então, poucas pessoas sabiam, né, no mundo, nos Estados Unidos principalmente, da existência do país. O que aconteceu? Eu vou contar essa historinha e eu gostaria que você me falasse um pouco sobre isso, porque até hoje as escolas de Bangladesh têm esse acontecimento como algo histórico que ajudou no crescimento do país após a liberação, né? Por quê? Porque foi através desse evento musical no Madison Square Garden, organizado por não menos do que George Harrison, fantástico Beatle George Harrison, que Deus o tenha, que organizou esse show. Simplesmente assim. Até um repórter perguntou para ele na época, George, por que você está fazendo esse show, organizando esse show aqui em Nova York, de um país que poucas pessoas conhecem, era 1971, o mundo estava em loucura, Guerra Fria, tanta coisa acontecendo. E ele diz, olha, porque um amigo me pediu, assim, do nada, o George Harrison, um amigo me pediu. Esse amigo dele, nada menos também do que Ravi Shankar, que é de Bangladesh, um músico também conhecido nos meios mais alternativos da época. E o George Harrison, então, organizou um mega show com convidados especiais. Ele conta que ele ligou pessoalmente para todos os convidados. Por um mês ele ficou ligando. Ligou para Eric Clapton, que apareceu, Bob Dylan, Billy Preston e muitos outros, Leon Russell, um monte de músicos famosos da época, muitos já não estão mais nesse plano. O próprio Harrison, né? Sim. E esse evento, ele levantou um valor aproximado de 9 milhões de dólares, que foi assim, na época, 9 milhões de dólares para Bangladesh, foi uma fortuna imensa que ajudou o país a se levantar. Então, até hoje, o George Harrison é conhecido como um herói nacional. Ele é mais conhecido até do que os Beatles, né? Ajudou a levantar o país. Então é aquilo que você vem falando, como é que coisas assim, ligações que você não espera, um futebol, um Pelé pode, né? Sim, muda a vida das pessoas, muda a vida das pessoas. Conceitos. Até o concerto que teve para Bangladesh, que o George Harrison proporcionou, certo, foi um precursor de outros que vieram depois, como aquele USA for Africa. Então, foi um dos precursores aí nesse sentido de ajudar através da música outros países. Aquele famoso que o Queen tocou. Então tiveram vários assim, para várias causas. Então, esse foi um dos precursores mesmo. Mas Bangladesh tem uma característica que é o seguinte, eles, como é um país muito pequeno, muito novo, então eles precisam de ações que realmente divulguem. Então, como a gente diz, que plante a sementinha lá de Bangladesh, as pessoas saberem que eles existem. Então, o que acontece? Eles realmente veneram esse ato porque foi um ato que ajudou muito as pessoas a conhecerem Bangladesh, a divulgar o país. Então, eles respeitam muito aqueles que ajudam a divulgar a República Popular de Bangladesh. Sim, e esse foi um dos fatos e que até hoje repercute nas escolas lá, o que prova a abertura para outros países, que Bangladesh tem um país tão pequeno, uma cultura que poucos conhecem, no entanto, eles têm peculiaridades na sua cultura, como a questão de ser um país muçulmano e, ao mesmo tempo, ser também um país que promove o empoderamento feminino, né? Que é uma coisa que a gente sabe que não faz muito parte do Muslim, da cultura islâmica, né? E eu vi também que os movimentos LGBT
em Bangladesh, sendo um país islâmico, também são fortes, né? Que é uma característica muito interessante, muito peculiar de Bangladesh, né? Você, quando conversa com o pessoal e tem contato cultural com eles, você nota essa abertura, assim? Eles me parecem um povo tão acolhedor, né? Sim, Paulo, na verdade, veja, a Bangladesh, apesar de ser um país muçulmano, ele se considera como um dos muçulmanos mais laicos que tem É um estado laico. no país. Porque o princípio deles é respeitar todas as religiões, todas as raças, todos os gêneros. Então, assim, eles têm uma abertura muito grande para outras culturas, para outros povos. Eles já tiveram entrepostos portugueses dentro de Bangladesh, então entreposto comercial, tanto que eles têm palavras que são de origem portuguesa. Então, eles têm Olha. janela, manga. Sério? São palavras do Que Bengali. bacana, que bacana. Então, que o Bengali absorveu da cultura portuguesa. Então, eles sempre foram muito abertos para esse tipo de coisa. E você veja, ele é um país que realmente quebra paradigmas nesse sentido. Ele, desde a origem em 71, ele sempre tentou se abrir para o mundo, tanto que ele participa da maioria dos pactos e acordos comerciais e acordos de clima das Nações Unidas. Praticamente todos, o Bangladesh está incluído. Ele fica oscilando entre primeiro e segundo maior fornecedor de tropas para Nações Unidas. Sim. Então, todas essas missões de paz, o maior contingente de militares que vão para esses eventos são de Bangladesh. Sim. Então, eles têm uma participação muito grande disso. Então, eles querem realmente participar de tudo que está acontecendo no mundo. E eles dão essa abertura. Então, até foi uma surpresa para mim, quando eu recebi a embaixadora, né? Então, eu vendo alguém nessa posição ali, num país muçulmano, sendo mulher. E daí é que eu fui entendendo como é que funciona. Então, ela me contou de vários aspectos. Por exemplo, a primeira-ministra de Bangladesh, então um país muçulmano, né? A primeira-ministra, que é a chefe maior do Estado, é uma mulher. Você tem os principais líderes dos partidos políticos, são mulheres. Você tem CEOs de grandes empresas lá, mulheres. Fantástico. E até um case que eu contei para você, eu estive em Brasília no mês passado e jantei com a embaixadora e com o presidente da Caixa Econômica Federal, sim. Que tinha ido a Bangladesh para trazer de Bangladesh uma experiência que Bangladesh teve lá e deu certo, que é um microcrédito, que foi implementado no mês passado aqui no Brasil. Sim. Através da Caixa Econômica. Então, ele foi buscar a experiência lá para trazer para cá. O microcrédito, até o banqueiro que criou o microcrédito em Bangladesh ganhou o prêmio Nobel, foi homenageado nas últimas Olimpíadas. E o que aconteceu? Ele criou um empréstimo, existia um comércio de artesanato. Então, as mulheres que faziam cestaria e outros tipos de artesanato, elas não tinham dinheiro para fazer a segunda peça. Elas tinham que vender a primeira peça para comprar matéria-prima para fazer a segunda. Sim. E esse cidadão, o Yanos, ele falou o seguinte: eu vou emprestar dinheiro para as mulheres, porque os homens não devolvem o dinheiro. Sim. O homem, lá, eles não vão para o bar, porque são muçulmanos, mas eles gastam com qualquer outra coisa. Sim. E a mulher, ela devolve, porque esse microcrédito ele não tinha garantia nenhuma. Sim. E ele começou a emprestar esse dinheiro para as mulheres e as mulheres começaram a girar o negócio. Sim. E a crescer. Tanto que hoje você tem muito mais mulheres como chefes de família em Bangladesh. Isso deu empoderamento. A partir do momento que a mulher deixa de ser dependente financeira do seu parceiro ou deixa de ser do Estado, se ela não tem emprego, está numa situação de rua, alguma coisa assim, de abandono, ela se mantém, porque ela tem seu próprio salário. Então, isso dá empoderamento e é o que é considerado pela ONU como um grande fator de empoderamento feminino, sendo que Bangladesh é considerado um dos países que tem o maior empoderamento feminino no mundo por conta disso. Então, hoje, essa experiência de microcrédito, outros países vão buscar. Então, nós tivemos a primeira embaixadora em exercício que estava aqui na época, que foi a que me deu o primeiro convite para me tornar cônsul honorário. Depois, nós recebemos um embaixador
O embaixador foi embora o ano passado e no final do ano passado chegou uma nova embaixadora. Então temos novamente, ela está vindo agora para o Paraná em visita oficial, então, mas é uma nova embaixadora que está aqui. E também uma pessoa extremamente capacitada, ela teve dentro da ONU fazendo diversos trabalhos, e Bangladesh teve um outro problema que era com Mianmar. Ah, sim. Mianmar, eu falei para vocês que tem um pedacinho de fronteira. Teve uma perseguição de um grupo que se chama os Rohingyas. Então, os Rohingyas foram perseguidos dentro de Mianmar. É um povo que está há 400 anos dentro de Mianmar e não tem direitos. Eles não têm documentos, eles não vão para a escola. Eles são de uma etnia diferente? É uma etnia diferente. Eles são muçulmanos, na verdade. São muçulmanos, estão em Mianmar. São muçulmanos em Mianmar. E eles começaram a ir para Bangladesh. Mianmar resolveu acabar com esse problema que eles tinham lá, só que de uma maneira agressiva. Expulsando. Matando o pessoal mesmo. Matando? E o pessoal fugiu para Bangladesh. Certo. Então foi mais de 1.300.000 pessoas os refugiados, eles se instalaram em Bangladesh, que já é um país super populoso, e daí você recebe mais 1.300.000 refugiados. Então a ONU está trabalhando lá, tá ajudando. Então eles deram condições para esse povo se estabelecer até que eles consigam acertar essa questão de retorno em segurança desse pessoal para Mianmar. E a nossa embaixadora é uma das mediadoras disso aí. Puxa, que então é muito bacana. Então, realmente as mulheres de Bangladesh estão fazendo história. Poderosas. Que maravilha. A Bangladesh é considerado um dos países com a maior densidade populacional, se não me engano, é o 11º país em densidade populacional, né? Ele fica variando entre oitavo... Oitavo já? Olha, então a informação é um pouco antiga. Em torno de 160 milhões de habitantes. Pois é. Um pouquinho mais agora. Que vai em direção contrária às tendências mundiais, que é diminuir o que poderia ser algo a eles prestarem atenção, que pode criar problemas. Sim, né? sim. É uma das questões que, tenho certeza, acabam sendo endereçadas. Um ponto hoje em dia, realmente eles têm uma preocupação nesse sentido. E como eles já têm uma população muito grande, hoje o país está se abrindo para investimentos. Então eles absorvem investimentos externos, empresas que quiserem instalar lá, com o mínimo de exigência, o mínimo de imposto, exatamente para que a empresa chegue e gere emprego. Porque eles não interessa o governo arrecadar. Eles querem que o povo tenha a chance de trabalhar. Então, por isso que ele vem crescendo muito e ele está se tornando um hub de negócios para a Índia e China. Maravilha. Olha, a gente podia ficar por horas. Agora eu queria saber sobre a sua personalidade. Você é uma pessoa muito carismática e com certeza também ficaríamos aqui por horas. Puxa, é um prazer a gente poderia conversar sobre esse e outros assuntos por horas, mas eu gostaria de saber especificamente sobre os seus hobbies aí, né? Sobre o que você faz para se divertir final de semana. Eu sei que você tem uma família bastante unida, viaja bastante e que a viagem é um dos seus passatempos favoritos. Mas hobbies outros você teria? Quais são os seus principais hobbies? Até quando a gente falou, acho que faltou, eu queria ter complementado essa questão da língua. O inglês também ajudou muito no seguinte: o conhecimento hoje, se você vai para a internet, hoje a internet está em cada lar brasileiro. Sim. Então você vai para a internet e você faz uma pesquisa em português e você faz essa mesma pesquisa em tem inglês, muito mais a quantidade de resultados que você tem, então você tem acesso a muito mais informação. Com certeza. Buscando a tua questão, às vezes, em inglês. Então é muito bacana nesse sentido também. Inglês. Você sabia que 80% do conteúdo de internet no mundo, em toda a www, em toda a web, é em inglês? 80% de toda a informação. Olha. Então, os outros 20% cabe a todas as outras línguas do país, do mundo. E que, salvo engano, não passam de 40%. Exatamente. A internet hoje parece que são 40 línguas somente que estão e o inglês é mais informatizadas. Sim, sim. Então, o que são meus hobbies? Você falou, viajar é uma coisa que eu adoro. Eu, como estudei cultura, então essa questão cultural é uma coisa que me atrai muito. Então eu viajo, gosto de ir para destinos assim diferentes da maioria. E eu vou pro local onde você tira foto, para dizer que teve no país, mas eu gosto de ir aonde o cidadão local vai. Então, eu gosto
no mercadinho de bairro, eu gosto de ir na loja de bairro. No lugar onde o turista não vai. Onde o turista não vai. Porque ali você conhece a cultura. Sem ali dúvida. você conhece pessoas, Sem você dúvida. vê como é que elas vivem, o que elas comem, quais são os hábitos diferentes daquele Sem dúvida. passeio turístico normal. Sem dúvida. E isso só com inglês me permite Sim. fugir das grandes Sim, áreas, onde às vezes a pessoa não fala o inglês, não fala... Você não tem muita gente que fale a língua inglesa. Eu me viro um pouquinho nas outras línguas também, então me ajuda nesse sentido, permite eu conhecer mais a cultura de cada local. Sim, sim. Então viajar é uma coisa que a bagagem que você traz uma viagem, ela dura por anos, porque você fica lembrando tudo aquilo que se viu, aquilo que você comeu, as pessoas com quem você conversou, os estilos de vida, infraestrutura, tudo te chama a atenção. Sim. Então esse é um dos É o meus teu maiores, principal. os meus maiores hobbies. Aí durante a pandemia foi um caos, que daí você realmente não pôde. tem, não pôde, Ter não essa pode mais liberdade sair. de viajar. Exatamente. Porque esse hobby envolve vários outros, né? Sim. Ter contato com outras culturas acaba sendo uma coisa tão ampla, né? Com certeza. Então, Marcelo e audiência, eu gostaria de agradecer muito a sua presença, tem sido excelente. Se deixar, Marcelo, a gente fica aqui horas, né? São muitas experiências. Na verdade, a ideia é essa, dar um gostinho de quero mais. E vocês vão ter a oportunidade de ter esse gostinho no nosso projeto 5 Minutos. 5 Minutos, onde a gente se dedica mais à conversa com, dependendo da língua do convidado, um pouco mais a fundo, né? No caso aqui seria em inglês. Então fiquem ligados no nosso segundo programa de 5 minutos. É isso aí. Marcelo, muito obrigado mesmo pela sua presença. Foi um grande prazer. E está aberto para a gente ter mais papos, em outras oportunidades, mais sobre as suas viagens, que não deu muito tempo, conversar mais as suas peripécias aí para os outros países, né? Tem bastante história, passa uns perrengues, mas vale a pena cada minuto. Nossa. Acho que é uma experiência fantástica. Viajar é realmente uma experiência fantástica. Agradeço a você, Paulo, você como host, é fantástico. Obrigado. A NetLingue pelo convite. Fantástico. Então é um programa muito bacana, uma iniciativa muito bacana que vocês estão fazendo para os alunos e para nós também, dividir um pouquinho do que a gente fez, o que a gente conhece. Então acho que é muito bacana. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Prazer é nosso. Muito obrigado, gente. Até a próxima e não percam 5 minutos. É isso aí, gente. Obrigado. Okay, Marcelo. I've had opportunity of living in other countries and staying away from Brazil for 15 years. So my personal experience living in America was very intense. And throughout my stay in the United States, I've had opportunities of speaking to different Americans from different places. And there was something that was very common on their culture, which is the extreme ignorance in respect to other cultures and other countries. I can count on my fingers the number of Americans who knew that in Brazil we spoke Portuguese rather than Spanish, for instance. And it was very tough sometimes to be questioned about the things that we had access here in Brazil. They didn't know, for instance, if we had cars on the streets, if there were monkeys just jumping from building to building, just like Spider-Man or something. They had that idea of Brazil as being the big jungle. I know for a fact that you've been through some kind of stuff like that. So I would like you to tell us, audience, 5 minutes is for this, man, to get those very tricky questions from our participants. Now I want you, Marcelo, to tell us, what do you think about these kind of things, this sort of lack of knowledge about our culture and the things that go on in Brazil? I believe you must have very interesting stories to tell us, right? Well, Paulo, I can tell you, I have very good stories, but I didn't spend that much time as you live in US. I spent only 3 years in the States. That's enough. But I've been traveling a lot, Sure, so even though you got some 3 years is a tricky long questions, time. and Sure. it's true. I have passed for some very interesting experiences, and I'm gonna share with you now. Oh, please. And one thing that during this time I was living in US, one thing that was boring me is people
coming after me and asking me, where are you from? And I say, well, I'm from Brazil. So, well, you don't look like Brazilian. And I used to question them, how Brazilian looks. And what do you think Brazilians look like? Yeah, right. That's the thing. And after that, they questioned me, well, you're from Brazil. I have a friend who lives in Buenos Aires. Oh, man. It seems to be a joke. Are you joking me? It's real. It wasn't one or two person who questioned me about that or bring me this type of conversation. Yes. So then I realized it's real. People really think that we have a type of direct connection with Argentina. I don't know why, but they are really ignorant regarding geography or other matters outside of United States. It's true. But at one point, I get so mad out of this that I decided to prepare a PowerPoint at that time. Okay. And when I show something like, I started PowerPoint showing the Amazon River, the Army forces with the Jaguar, the Brazilian Jaguar. The Jaguars, okay. I was showing the Carnival, the football field, soccer playing, and then I wrote something like, "This is the Brazil that you know." Okay. Then next slide, I was showing. Now I'm gonna show you the Brazil that you don't know. Cool. Then I used to put some pictures like the big cities, the big industries in Brazil, people who lives here, and many different type of stuff, just to show them what we have down here. Our own reality. Like yes. Buildings and things. And what's interesting is that some people, they don't really believe they look. They're like, is it true? What? Yes. Is it Brazil? I didn't know that. And what's something, it's funny. It's unbelievable. Yeah, perhaps 25 years ago, we could understand that because there is no internet. So unless you travel to those countries in America, you wouldn't know about these things, right? But nowadays, with the World Wide Web, with internet, you can access anything in life, anything you want, you can possibly imagine, it's right there. People not knowing how Brazil looks like, not having a minimum clue about things like this. Yeah, I believe internet made some shortcuts because it makes it easy for people to see what I go to Bangladesh and I go through the streets using Google Maps and you can see what they have over there. Yes, so that's but first of all you have to be interested. That is right. If you are not interested in the country, why are you gonna learn something about it? And Americans are not interested. Yes, because they are most interested in themselves. Right. It's true. But one point is that the impression we also have some this type of impression or stereotype from other countries. For example, if I talk about Zambia, what do you think about Zambia? Maybe the jungle, the lion, the giraffes, and so that's something that we stereotype among some different cultures. That is but because that's what we get from the media, there's no interest. It seems like there's no interest from some source of media showing what the countries really have to show, how they live, what the beauties you can find in that country. And so we create this stereotype of different cultures. It's true. And the same thing about America. Even the media used to say, we are the best, and look what they have the worst. Right. And one thing, they also have many problems that we have here. But maybe they don't have the good things that we have that is true. Here. That is true. And it's amazing when you get foreign people here and they get amazed with Brazil. They look Brazil, they look around and say, wow. What the hell is that? Yeah, I was not expecting this. Sometimes people come here. It was many years ago, but a couple guys from Canada, they came to Curitiba, and I host them here in my place. That's great. And it was interesting that
Those guys, they knew nothing about Brazil, about No clue at Curitiba, no clue at all. And they sent me a message asking me, questioning me if they, when they arrive here in Right. Curitiba, if they would be able to buy a gallon of potable water. Right. And I said, hey, man, Come on, you have man. no idea where you're What coming. was expecting you. Yes. And then what was their reaction when they came here, they first stepped in Brazil and they looked around and saw what was going on? What was their main reaction? By the plane. In They the were, plane? yeah, They they looked they down? were telling me that they were in the plane and they said, Man, what the hell? wow, it's completely different than what Than we what I were thought. expecting. So that was a surprise from them. And I tell you more. Before they come to Brazil, they went to a doctor. They visited a doctor. Yes. And they brought different type of medicines to take pills every day to protect them among from all sorts of different mosquitoes, source of bites, and yes, whatever. And that's amazing. Amazing. And, It's and amazing. I bought a lot of fresh fruits and prepared all sort of good food for them. And they only want to eat how they say the canned food or Canned food, yes. And this the water, even though you have the the bottled water water, they need to boil the water Oh, instead. man. So probably they were advised back home that Yeah, in Brazil yeah. they would They're have so scared. problems with They the were so water and all. scared. Right, man. And again, we could spend hours speaking about our experiences all around the world, and especially these tricky things that happen with us. We can't avoid those things. But 5 minutes is 5 minutes, unfortunately. So that's a sign for you to keep following us. So I tell you very much goodbye this time. I really hope you can join us another time to tell us more about your experience, further experiences. And I will leave you here thanking you very much, thanking the audience for staying with us for this experience and for the ones that will come. And that's it, man. Thank you very much for your participation. Too bad it's only 5 minutes, but I really enjoy you with us here in this conversation. My pleasure. Thanks Thank you very much. Take care now. Bye-bye. Bye-bye, people. Bye-bye.